A passagem de hoje é Marcos 6, versículos 45 a 52. Vamos ler juntos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Andando sobre as águas. Ontem, meditamos sobre o milagre dos 5 pães e 2 peixes. O milagre dos 5 pães e 2 peixes aparece em todos os 4 evangelhos. Isso mostra como esse milagre é importante e influente. No entanto, é também um milagre muito fácil de ser mal interpretado. Por ser um milagre relacionado à comida, a popularidade de Jesus entre o povo aumentou. Geralmente, quando a popularidade aumenta assim, muitas pessoas simplesmente se embriagam com ela. Entre as pessoas, e até mesmo entre pastores, há muitos casos em que desenvolvem uma espécie de complexo de celebridade. E por se apegarem demais à popularidade, perdem a essência e o foco. Mas o que Jesus fez? Jesus se isolou. No versículo 45, ele envia seus discípulos de barco para Betsaida, do outro lado do lago. E Jesus, depois de se despedir da multidão que restava, subiu sozinho ao monte para orar. O monte é um lugar onde não há ninguém, onde se pode estar só e, assim, ter uma profunda comunhão com Deus. Creio que, nesta manhã, os membros da nossa igreja também vieram ao templo de madrugada para ter uma profunda comunhão com Deus. Jesus fez o mesmo. Deixando para trás as multidões que se aglomeravam e a sua crescente popularidade, ele se retirou para ter um tempo de silêncio e oração, um tempo de comunhão com Deus. Certa vez, em um culto de domingo, eu preguei sobre esta mesma passagem. Naquela ocasião, eu disse que esta é a passagem que melhor revela quem Jesus é. É uma passagem que revela claramente que Jesus é Deus, o mesmo Deus que participou da criação de todas as coisas. Onde essa imagem se revela? Primeiramente, em algo que se destaca claramente: a imagem de Jesus andando sobre as águas. Em Gênesis 1, vemos a imagem de Deus se movendo sobre a face das águas. A imagem de Jesus andando sobre as águas e acalmando o vento e o mar revela que ele é Deus. Jesus não está sujeito às leis da natureza. Ele é aquele que governa o vento e o mar, todas as coisas. Jesus é o Senhor de toda a criação, o dono de tudo. No versículo 50, também se revela que Jesus é Deus. Ao se revelar aos seus discípulos, ele diz assim: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui, a expressão sou eu é ego eimi, em grego, que significa eu sou o que sou. É uma expressão usada para descrever o atributo exclusivo de Deus de ser autossuficiente, não dependendo de ninguém, nem dos pais, nem da terra natal, mas existindo por si mesmo. No Antigo Testamento, quando Deus se revelava, ele usava essa expressão, eu sou o que sou, ego eimi, como método de autorrevelação. Por fim, o mais importante está no versículo 48. Vamos ler juntos a passagem do versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Amém. Eu disse que aqui há uma expressão peculiar. Jesus faz algo muito estranho. Ele veio até os discípulos no barco,
andando sobre as águas, mas em vez de subir no barco, ele queria passar adiante deles. Esse ato de querer passar adiante é um comportamento muito estranho e único. No entanto, este ato de passar adiante é uma ação de Deus muito importante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus passa diante das pessoas quando ele se mostra, quando se revela, quando se manifesta. Os casos mais representativos são os de Moisés e Elias. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus se manifestou passando diante dele. E quando Elias estava no Monte Horebe, Deus se manifestou passando diante dele. Como as pessoas morreriam se o vissem diretamente, Deus se manifestou passando. Essa manifestação de Deus é chamada tecnicamente de teofania. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava às pessoas, ele o fazia passando, e na passagem de hoje, Jesus está realizando essa ação peculiar de passar adiante. A expressão de que Jesus queria passar adiante no lago responde à pergunta: quem é Jesus? Mostrando que Jesus é o próprio Deus. Com a expressão estranha, passar adiante, Jesus se revela como o próprio Deus. A passagem de hoje também revela claramente o estado dos discípulos. Nesta passagem onde Jesus se manifesta tão fortemente como Deus, qual é a aparência dos discípulos? Eles estão em um estado completamente oposto. Eles não reconhecem Jesus. Vamos ler juntos a passagem do versículo 49. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Amém. Jesus vem andando sobre as águas, mas os discípulos não o reconhecem. Pelo contrário, pensando que é um fantasma, eles gritam de medo. A incapacidade dos discípulos de reconhecer Jesus não significa apenas uma falha de percepção devido à escuridão. Significa que este é o estado espiritual dos discípulos. Um estado espiritual em que veem Jesus, que veio para ajudar, como um fantasma. Um estado em que não reconhecem o Jesus que veio para socorrê-los. Isso significa que eles não compreendem de modo algum quem Jesus é e que tipo de pessoa ele é. O versículo 52 descreve diretamente o estado dos discípulos. Vamos ler juntos a passagem do versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Os discípulos não compreendiam e permaneciam em um estado de coração endurecido, de insensatez. Aqui, há uma menção particularmente importante. É a expressão não tinham compreendido o milagre dos pães. Será que os discípulos não compreenderam o milagre dos pães? Será que eles se esqueceram do milagre dos 5 pães e 2 peixes que Jesus realizou poucas horas antes? Não é isso. O que os discípulos não compreenderam em relação ao milagre dos pães. Como eu disse ontem, os discípulos que experimentaram o milagre dos 5 pães e 2 peixes não deveriam entender Jesus simplesmente como alguém que pode resolver o problema da fome. Eles deveriam perceber quem é aquele que pode resolver esse problema. Ele é aquele que pode criar todo o universo. Ele é aquele que pode criar algo do nada. Mesmo estando em um barco no meio do mar, olhando ao redor e não vendo nenhuma ajuda, em uma situação que parece ter 0% de ajuda, eles deveriam ter percebido naquele momento que o nosso Senhor é aquele que pode transformar a ajuda em 100%, aquele que pode criar algo do nada. Mas os discípulos não conseguiram. Eles apenas se alegraram com a comida, ficaram felizes apenas com a comida. Eles pensaram: Jesus é alguém que nos dá comida. Entender apenas isso é como descascar uma banana, jogar a fruta fora e comer apenas a casca. É exatamente como descascar uma tangerina, jogar fora os gomos e comer apenas a casca. Ao ver o milagre dos 5 pães e 2 peixes, eles deveriam ter sentido: Jesus é assim. Jesus é o Deus que pode operar desta forma. Mas eles se limitaram a pensar: Ele é alguém que nos dá comida.
Eles precisavam entender quem Jesus é fundamentalmente, que tipo de ser ele é. Os discípulos precisavam saber que Jesus é o Deus da criação, o onipotente, para quem nada é impossível. Mas o coração dos discípulos estava endurecido. Eles ficaram maravilhados apenas por terem o problema da comida resolvido. E com toda a atenção voltada para a comida, acabaram perdendo de vista quem Jesus era, que tipo de ser ele era. O mesmo acontece conosco hoje. Há algo muito mais fundamental e importante do que simplesmente ter um problema em nossas vidas, resolvido, ou uma oração respondida. É conhecer quem Jesus é, aprofundar nosso relacionamento com ele e nos tornarmos íntimos dele. Se o vento e o mar se acalmaram, devemos refletir sobre quem é aquele que pode fazer isso. Se uma doença foi curada e uma oração respondida, devemos nos preocupar com o tipo de relacionamento que teremos com esse Deus daqui para frente. Como viverei para ele nesta vida que me foi dada como um bônus? Além disso, se experimentamos a poderosa obra de Deus através de tal experiência, da próxima vez que um problema semelhante surgir, em vez de nos preocuparmos ou ficarmos ansiosos, devemos ter a fé de dizer: se Deus está comigo, isso não é nada. Se Jesus se aproxima de mim, isso não é nada. Deus está aqui. Ele não me deixará morrer. Será que há entre nós alguém passando pela mesma situação dos discípulos de hoje? Alguém enfrentando um vento forte e contrário na vida? Uma situação em que, apesar de remar com todas as forças, durante a noite inteira, não se consegue avançar nem um palmo. Não há entre nós pessoas frustradas com a realidade da vida, onde, apesar de viver e administrar seus negócios com o máximo de esforço, nada parece melhorar? Lembrem-se dos 5 pães e 2 peixes que já experimentamos. Lembrem-se novamente daquele milagre que já presenciamos. O Senhor que nos deu tanta abundância, em uma situação semelhante a um deserto, nós também já tivemos essa experiência. Vocês devem ter experimentado momentos em que pensaram: ninguém pode resolver este problema. Mas quando Deus simplesmente disse uma palavra, quando Deus interveio, o problema se desfez como neve derretida, a ponto de nos perguntarmos se algum dia havia nevado. Se Deus operou assim naquela época, Ele não nos deixa sozinhos agora. Se Deus operou como aquele que cria algo do nada, Ele nos mostrará um caminho de escape mesmo em situações que parecem não ter saída, como o nada, abrindo 100 portas de escape para nós. Às vezes, nossa vida parece um barco flutuando sozinho no mar. E às vezes, por causa do vento forte e do mar agitado, sentimos que ninguém pode vir nos ajudar. Mas, por favor, aguentem um pouco mais. Esperem um pouco mais. Nosso Senhor está vindo. Ele está andando sobre as águas em direção ao nosso barco. Não há nada que possa nos separar do nosso Senhor. Não há nada que possa bloquear o caminho que nosso Senhor percorre para chegar até nós. Em breve, Ele virá e acalmará o vento e o mar. Em breve, Ele virá e transformará nossas vidas, que são como um deserto, em vidas de festa e partilha. Amados, que nosso Deus faça com que ouçamos esta voz em nossas vidas hoje. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Para nós, cansados do vento contrário. Para nós, envolvidos em isolamento e solidão como se estivéssemos no meio do mar profundo. Para nós, cuja esperança se foi como em um deserto, o Senhor está se aproximando agora. E Ele diz assim: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Eu sou o que sou. O Deus que pode fazer existir o que não existe. Não temais. Agarrando-nos a esta voz do Senhor, que nossos corações, como desertos, se encham da paz do Senhor. Que cada um de vocês, nossos amados membros, seja cheio de paz ao caminhar com o Senhor neste dia. Em nome do Senhor, eu os abençoo.